Para emagrecimento, velocidade da execução interfere no resultado? Aproveitando a oportunidade, vou fazer outra pergunta. Fazendo treinamento cardio, HIIT, de 12 minutos no começo do treino, consigo ter mais resultado no emagrecimento? Vamos por partes, Danilo. Vamos lá. Bom, Danilo, vamos falar um pouquinho sobre biologia molecular, sobre bioquímica, né, de forma um pouco sucinta. A gente tem muitas perguntas, mas o que acontece? Danilo, o processo de emagrecimento ele é multifatorial, tá? E aí o que acontece? Eu desconheço e até pesquisei ao longo do dia, Danilo, para poder te dar uma resposta para todos vocês que estão aqui presentes. Não há, eu não vou dizer que não há, porque isso soa muita petulância, isso soa muita arrogância de qualquer pesquisador, de qualquer cara que estuda, dizer assim, não há uma evidência a respeito disso. Soa muita arrogância, não vou dizer isso, Danilo, mas assim, eu desconheço, humildemente, e sei pesquisar, e pesquiso muito bem, trabalho com pesquisa, sei usar todas as fontes de base de dados, né, de pesquisa, e eu não encontrei, eu desconheço, tá? Alguma evidência, Danilo, que simplesmente peguem dois grupos, né, um N, e divida esse N em dois grupos, e possa ter um randomizado controlado ainda, ou não, né, com um grupo controle, e simplesmente eles passem pela mesma intervenção, Danilo, e a única modificação no processo, no protocolo, e aí é um estudo crônico, né, ou a longo prazo, porque o emagrecimento ele não é agudo, esse é o grande problema. Eu estou utilizando gordura como fonte de energia nessa primeira sessão. E no pós, e tantas semanas depois, é isso que interessa, ninguém emagrece durante o exercício, como também ninguém hipertrofia durante o exercício. Existe uma grande diferença entre a fisiologia crônica e a fisiologia aguda. É isso que precisa ficar bem claro. Então, o que acontece? Voltando aqui à vaca fria, Danilo e todo mundo que está aí presente, presta atenção. Desconheço, para não dizer que não existe, não parecer arrogante, uma evidência, um ensaio clínico experimental que tivessem dois protocolos, né, iguais, semelhantes, né, e apenas com uma variável, né, que é a variável velocidade, a qual você gostaria de ter a dúvida, uma com velocidade lenta e a outra com uma velocidade mais rápida, e o acompanhamento a longo prazo de tantas semanas, 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas, 16 semanas, até 24 semanas, que é o que a gente encontra normalmente aí na literatura, relacionando aí o processo de emagrecimento. Por quê? Porque simplesmente quando você mexe na velocidade, Danilo, por isso que eu estou tentando sintetizar, quando você mexe numa variável metodológica do treinamento de força, você mexe em inúmeros fatores. Exemplo, quando eu diminuo a velocidade de execução de movimento, eu vou mexer numa casa de marimbondo. Por isso que eu falo que a Universidade High Fit, cara, quem está dentro da Universidade High Fit tá com um conhecimento muito à frente. Preste atenção. Quando eu mexo na velocidade de movimento, propositalmente, e executo com aquela mesma sobrecarga que eu poderia executar com uma velocidade propositalmente mais rápida, eu tenho simplesmente um maior tempo sob tensão, mas eu tenho menor capacidade de geração de força. E aí a gente tem estudo a dar com pau. Tem estudo para vocês poderem entender o seguinte: carga com 85% de ORM e um número de repetições dados, e com velocidade lenta proposital, essa carga de 85% de ORM passou a se tornar uma carga para 1 RM, quando se o objetivo era fazer 4-0-4-0. Ou seja, por que isso? Simplesmente porque você diminui o drive neural, você diminui o recrutamento de unidade motora, então uma carga que você poderia fazer com velocidade explosiva, se você fizer propositalmente leve, você tem menos recrutamento de unidades motoras e, consequentemente, você tem menor capacidade de geração de força. E o que acontece? Você tem menos dano. Quanto menor a intensidade de carga, você tem menos dano, menos microlesão, menos muscle damage. E aí, quando a gente fala de dano, e aí é dano agudo, etc. e tal, nós temos vários estudos mostrando que o estrago, que o dano, ele é infinitamente maior quando a intensidade é mais alta. E para o processo de emagrecimento, nós entendemos lá as reações enzimáticas, o processo de
de cascatas de reações a partir da AMPK até chegar lá na biogênese mitocondrial, tá? Chegar nas UCPs, né? Chegar nos fatores de transcrição, chegar simplesmente nos PPARs, né? Nos proliferadores de peroxissomas, inibir malonil-CoA, ativar a MDC, uma cacetada de coisa que não dá para entrar aqui, porque senão eu entraria aqui no curso Musculação para Emagrecer ou no curso de HIIT, e aí a gente ficaria aqui 8 horas brincando, nos divertindo. O que interessa é que você precisa gerar dano para quebrar a homeostase. Só que não existe uma evidência que eu possa te apresentar e falar assim, ó, 2 grupos passaram pela mesma intervenção, só que um fez uma velocidade lenta e uma velocidade rápida. Não tem, mas a gente tem estudo, e eu separei um estudo aqui do Mazetti, que é relacionado ao gasto energético. Mas é um estudo agudo, e você não pode fazer uma associação de uma intervenção aguda com um estudo crônico, com uma resposta crônica, tá? Mas esse estudo, o que ele comparou? Velocidade explosiva contra velocidade lenta. Tem outros estudos também com relação ao gasto energético. E aí, isso a gente tem na literatura, não significa dizer que gasto energético está associado ou correlacionado com o emagrecimento, tá? Tem estudo mostrando 2 intervenções, uma intervenção teve um gasto energético infinitamente maior e teve menos respostas para emagrecimento do que uma outra intervenção que teve menos resposta de gasto energético. Gasto calórico, eu quebro vários paradigmas na musculação para emagrecer, estado da arte do treinamento de força e HIIT para emagrecimento. Dentro da Universidade High Fit, vocês têm 15 cursos, que são, modéstia à parte, aí eu não tenho pudor nenhum para falar. São os melhores cursos de educação física que tem dentro desse país. Pode entrar de olho fechado na Universidade High Fit no Plano Black, que são os melhores cursos. Quem está dentro e já assistiu esses cursos, musculação para emagrecer, estado da arte do treinamento de força, segredos da hipertrofia e HIIT, estratégias para emagrecimento, coloca aqui nos comentários. Quem já assistiu esses cursos completos entende do que eu estou falando. Então, esse estudo aí do Mazetti, ele sugere que quando você faz velocidades velozes, explosivas, você tem possibilidade de trabalhar com intensidades altas, e isso faz com que você tenha mais muscle damage, dano. Quando você trabalha com contração lenta, obrigatoriamente você tem que trabalhar com cargas mais leves. Por isso que a gente tem que apresentar evidência, porque veja bem, por que eu coloquei essa pergunta muito legal do Danilo, né? Presta atenção aqui, gente. Lembra que eu acabei de dizer aqui na entrada para vocês que existe uma diferença entre fisiologia aguda e fisiologia crônica? Muito bem. Se eu fosse só pela fisiologia aguda, gente, eu não estou dizendo que vocês têm que serem cegos por artigo científico, não. Mas uma evidência científica é o que nos pauta para que a gente possa argumentar com uma pessoa que é leiga. Porque senão vamos fazer o seguinte, fecha o laptop aqui, ninguém mais discute ciência, vamos todo mundo para a feira e vai todo mundo malhar do jeito que quiser, que está tudo certo, ou então tudo que você fizer está errado e joga tudo mesmo dentro do mesmo saco. Concorda? Se você tem uma opinião de uma coisa e eu tenho uma opinião de outra coisa, o que a gente faz? Então vamos fazer o seguinte, vamos testar. É isso que é a ciência, é isso que é o legal. Olha, você é a favor de baixa intensidade, fazendo assim, assim, assim. Eu sou a favor de alta intensidade, fazendo assim, assim, assim. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um N, vamos dividir, vamos fazer essas 2 intervenções e vamos ver quem vai ter melhor resposta? Caramba aí, tu tinha razão. Caramba aí, eu tinha razão. Isso é o maneiro, isso é o lindo, isso é o legal da ciência. Então, se você chegar e falar assim, não, artigo científico não serve pra porra nenhuma. Ah, cara, então faz o seguinte, fecha a porra toda e ninguém discute mais ciência. Então, pra que serve laboratório? Pra que serve pesquisador? Tá maluco? Fumou maconha, usou droga? Para com essa porra. Eu não tô dizendo que você tem que ser cego por artigo, mas o que eu tô querendo dizer isso? Presta atenção. Se eu fosse só pela fisiologia aguda, qual seria o meu raciocínio? Fibra, velocidade rápida, eu recruto fibra de contração rápida. Fibra de contração rápida
sistema glicolítico. Fibra de contração lenta, fibra tipo 1, sistema oxidativo. Tudo bem, na musculação eu não utilizo gordura, mas eu estou utilizando uma fibra que vai estar associada com o metabolismo de lipídios e que poderia estar associada às adaptações crônicas relacionadas ao metabolismo de gordura, porque velocidade lenta eu vou estimular a fibra tipo 1. Só que isso é agudamente, cronicamente. Nem sempre o que acontece de forma aguda vai acontecer de forma crônica. Você não pode fazer uma inferência do que acontece de forma aguda cronicamente. Eu não posso dizer que simplesmente porque você fez hoje um supino e teve maior atividade eletromiográfica no bíceps do que no deltóide, no peito do que no sei lá que lugar, que você vai hipertrofiar mais nesse lugar daqui a 3 meses. Eu não posso dizer isso. Assim como eu não posso dizer na fisiologia aguda. Olha, se eu fizer velocidade lenta, eu estou recrutando fibra tipo 1. Beleza, isso é fisiologia aguda naquele momento, mas as respostas crônicas e com relação às adaptações que o organismo sofre são inerentes às questões biológicas do organismo. E você só vai ter o martelo para bater se você acompanhar essa intervenção e após tantas semanas de acompanhamento rigoroso, para isso que serve a pesquisa, para você amarrar todas as variáveis e controlar todas as questões, você chegar depois e falar assim, olha, tá aqui, esse foi o resultado. Para isso que serve pesquisa, gente. Para isso que pesquisa é bonito. Agora, eu não posso simplesmente pegar o que está no livro de uma fisiologia aguda e dizer que isso vai ficar fazendo inferência, dizer que isso vai acontecer. E aí, simplesmente, quando eu tenho uma evidência, e o pior ainda, eu mostro o contrário, nessa evidência, eu querer simplesmente tapar a verdade e não querer olhar para a verdade. Isso é ruim, tá? Então, o que eu tenho para falar sobre essa primeira pergunta é isso. Espero que tenha sido bem esclarecedor.